Ao longo desses anos discutindo religião desde o Facebook, eu percebi uma coisa. É claro que os religiosos eles entram no debate para provar o ponto de vista dele, não para aprender. Normalmente eu entro para verificar se tem algum argumento novo ou coisa assim, mas normalmente sempre usam os mesmos argumentos velhos, repetidos, né? A Bíblia aquilo outro. E eu percebi uma coisa, verificando agora um vídeo recente de um canal aí, que o cara tava choramingando, tava chorando, entre aspas, lá, que o debate era injusto, porque ele não podia usar a Bíblia para justificar a existência do ser imaginário dele. Mas ele ignora as outras questões, né? Por exemplo, então eu poderia utilizar outros livros sagrados para provar a existência de outros seres também, assim como os gibis do Batman ou o gibi do Homem-Aranha, para provar que o Homem-Aranha existe. O Homem-Aranha se passa em ambiente real, digamos assim, Nova York existe. Alguns acontecimentos históricos da historinha do Homem-Aranha existe. Então, e como eu já disse aqui, um historiador sério, você não pode usar um livro para provar a veracidade do próprio livro. O livro não pode provar a si mesmo, não existe isso em história, você tem que pegar outras fontes. Outra acusação interessante é que ficam dizendo que alguns pensadores antigos também possivelmente não existiam, e por isso Jesus existiu. Ora, mas os outros pensadores antigos não saíam voando por aí, não fazia mágica, adivinho, nem multiplicação de nada. Eram só pensadores comuns, então a probabilidade de existência é muito maior, uma vez que eles não faziam mágica, nem malabarismos aí, super mágicos que desafiam a realidade. E outro ponto interessante nos debates, que é claro que o religioso ele não vai acreditar, como diz o Carl Sagan, né? Você não consegue convencer um religioso de nada, que ele vai acreditar em qualquer coisa, fazer malabarismo, vai inventar. É semelhante a terraplanista, né? Você pega um argumento, ele vai inventar uma coisa mirabolante lá para encaixar naquilo ali. O religioso parece que ele parte, por exemplo, do princípio que o ser lá que ele acredita, no caso do cristão, o tal Javé, o Deus Javé lá, ele parte do princípio que aquilo ali já é verdade e ele quer discutir a partir daquilo. O Deus Javé já existe na cabeça dele, está cauterizado ali na cabeça dele, não consegue, parece que ele não consegue voltar ali para pensar que ele não existe. Na cabeça dele já existe. E ele quer partir daquele ponto, ele quer partir da discussão de que já existe aquilo ali. Ou seja, ele quer discutir no mundo da fantasia, no mundo que já está criado na cabeça dele. Ele não quer olhar para a realidade. Esse youtuber, ele estava chorando, falando que é injusto, que a discussão é injusta, porque ele não pode usar a Bíblia e ele não pode usar os argumentos lá de milagre, sei lá o quê. Mas é claro que não pode, né? Senão ele já está começando a imaginação e ele acha injusto a gente utilizar a realidade. Por exemplo, aqui é a oração. Você pega aí a pessoa, ora. O que a oração faz? Nada. A oração mata a fome de alguém? Não. A oração salva alguém da morte? Não. Igual vários relatos que eu já dei aqui, um colega meu da igreja que sempre orava antes de viajar, escorregou na curva, bateu bem em cima dele, na porta dele. A batida, o outro carro bateu de frente na porta dele, ele escorregou por algum motivo na chuva, na curva, morreu. Uma outra amiga da minha esposa, que eu já mencionei também, estava com câncer, abandonou o tratamento convencional para acreditar em oração, nessas promessas furadas aí. O que aconteceu? Morreu, comida pelo câncer. Então, para que serve? A realidade ela é muito dura. Você pega a realidade, assim, claro que tem as coisas boas e ruins. Não dá para dizer que é tudo horrível, né? A gente tem os percalços da vida e encarar a realidade é muito melhor que fantasia. Acho que se enganar é muito pior ao longo do tempo. Como eu já disse, eu acredito ter sido prejudicado, porque as pessoas adoram dizer que o seu tá guardado, que você vai conseguir, que não sei o que, e você acaba se esforçando menos porque você acha que algum ser mágico vai te ajudar porque você está sendo bonzinho.
No meu caso, eu me ferrei muito por não ser aquele cara trouxa, né, que pisa nos outros. Eu sempre tentei fazer tudo correto. Infelizmente, eu sempre me ferrei. E não existe essa palhaçada, né? Claro que eu não vou virar outra pessoa agora. Essa é a minha índole, eu não consigo ir pro lado negro da força, fazer maldade e pisar nos outros para crescer. Assim como nos jogos eletrônicos, jogos de RPG e tudo, fazer o correto é sempre mais difícil. Mas eu vejo o religioso tentar debater assim, ele tenta pegar já no mundo da fantasia, ele não quer debater a realidade. Aí realmente fica muito difícil, né? Ele já quer debater no mundo da fantasia com a ideia que Deus já está solidificado nele, ele já existe. Ele quer partir desse ponto que o Deus dele já existe. Ele não quer debater a realidade. E quer jogar o livro dele de fantasia no meio. Livro que não tem prova nenhuma, que os autores são desconhecidos, cheio de contradição, que muitos deles negam que existe, mas está lá, escancarado. Então o debate realmente é bem complicado debater com religioso. Eles querem te levar para o mundo da fantasia e debater lá. Ele não quer debater na realidade. Quando você traz ele para a realidade, ele fala que é injusto. Aí complica o debate. Como é que você vai debater com a pessoa assim? Ela quer debater sobre o mundo da fantasia, o mundo hipotético, o mundo do deveria. Ah, o mundo do deveria. É igualmente o mundo das feminazes, né? As feministas, algumas que acham que pode vestir o que quer dizer. Elas acham não, elas têm o direito de vestir o que quiser. Aí ocorreu aquele problema de dizer que o homem brasileiro é estuprador, sei lá o quê. Não, ele não entende. Não, essa pergunta foi totalmente equivocada, o pessoal entendeu errado lá e tal. Mas a questão é, existe o mundo do deveria e o mundo real. O mundo do deveria é tudo lindo, maravilhoso. As pessoas deveriam respeitar as outras. O tal Deus Yahvé cura, né? Esse é o mundo do deveria. Agora o mundo real é outra coisa. E as pessoas muitas vezes se negam. Eu fico impressionado como as pessoas negam a realidade. É uma coisa incrível. E isso acontece não só com amadores, até mesmo, por exemplo, com aquele tal, o herói, né, dos religiosos, o tal do Cregan, que na verdade ele não diz nada com nada, ele fala lá, ele tem uma boa retórica, fala e não diz nada, porque ele se baseia no mundo da fantasia também. Todos eles se baseiam no mundo da fantasia. Ah, naquela época que curou, que fez aquilo outro. Tá, mas não faz nada hoje, cadê hoje? E o hoje? E com o surgimento das câmeras, todo mundo tem um celular no bolso que tira, pode gravar qualquer milagre, qualquer coisa que aconteça sobrenatural. Você tira o celular do bolso, você tem um smartphone no bolso. Você grava, filma, tira foto. Cadê os milagres? Sumiu tudo. O que aconteceu? Então, essa coisa é muito engraçada e torna difícil esse debate. Eu entro ainda porque eu acho interessante. E também, como eu disse, eu acho que ignorância não é mérito. Eu acho que a gente tem que debater tudo mesmo. Como eu já disse, a gente vive em sociedade, então a atitude do outro pode refletir negativamente em você, indiretamente ou diretamente, visto o presidente que nós temos aí, falta de investimento em pesquisa, etc. Então, de qualquer jeito, a cagada ela respinga em você de um jeito ou de outro, se você deixar a pessoa ignorante. E uma ignorância pequena, que você pode ignorar, por exemplo, essa questão de terra plana, é uma ignorância assim, estapafúrdia, né? Quem estuda, quem tem noção de física, quem estuda o mínimo, sabe que essa alegação é ridícula. Aí você ignora, mas olha só a proporção que essa ignorância, essa pequena ignorância já tomou. É como um pequeno incêndio numa floresta que de repente ele se alastra pela floresta inteira. Quando você assusta, a floresta inteira está pegando fogo e ameaçando a sua casa que está próximo ali. E começou num foguinho que você poderia ter apagado. Então essa questão de ignorância científica, ignorância do povo, eu acho que as pessoas que estudam, os professores sérios, as pessoas que realmente conhecem, estudam, inclusive os cientistas, aquela fala lá, né, que eu esqueci o nome agora do cientista que disse isso, que todos os cientistas não deveriam ser ateus e deveriam lutar contra esse tipo de crença, que de certo modo muitas pessoas deixa as pessoas alienadas, que eles conhecem o mundo natural e eles não deveriam negar o mundo natural. Qual é o mundo natural? O mundo natural é aquele que você tem que tomar remédio para se curar. Não existe essa palhaçada de cura.
Eu fico impressionado mesmo como as pessoas se agarram nessa ilusão, e essa ilusão de orar. Orar não serve para nada, é uma masturbação mental. Existem algumas frases aí que dizem, se orar para uma pedra, ou orar para um travesseiro, ou orar para qualquer outro Deus, vai resultar a mesma quantidade de pedidos atendidos. Teve um negócio de canonização de santa brasileira aí esses dias. O cara falou que era cego, não sei o que, e foi um médico lá do Vaticano, sei lá o que, para validar o negócio. A própria igreja vai validar o negócio, ou seja, não tem cientista envolvido sério, não tem outras entidades, não tem nada. O cara só vai lá, não tem prova. Cadê os laudos médicos que comprovam que ele era cego mesmo? Ou que tipo de cegueira, qual o CID desse tipo de cegueira que ele tinha? Não apresenta documento nenhum. São só evidências anedóticas vazias, sem prova nenhuma. E isso vai fazendo. Aí a pessoa acredita numa idiotice ali, outra idiotice aqui, outra idiotice lá. Quando você vai ver, o negócio já está pegando fogo e a gente tem idiotas anti-vacina e um povo totalmente ignorante, alienado. Então, apesar que o próprio religioso que vai pro debate, que ele só quer provar o ponto de vista dele, tentando se basear na fantasia, ele não vai aprender nada, mas é interessante quem está assistindo pode aprender alguma coisa. E a gente também pode aprender alguma coisa, porque eles sempre estão modelando, né? A igreja, desde a antiguidade, ela vem modelando para se adequar, igual o trecho da Bíblia lá que tinha falava unicórnio, eles mudaram para boi selvagem, depois tipo colocado rinoceronte, sei lá, eles vão mudando, tentando adaptar para não ficar menos ridículo. Vários trechos das Bíblias atuais aí, se você pegar uma Bíblia de 1500, Bíblia mais antiga, tem coisas lá que nem existe na atual e vice-versa. Eles vão falar, não, mas é exagese, não sei o que, é tradução. Eu tô fazendo fonética, tem palavra que não tem nada a ver com a pronúncia. Eles falam, não, mas que a pronúncia era desse jeito. Tá, mas a fonética é totalmente diferente, então não tem nada a ver com nada. E a palavra também não tem nada a ver. E aí eles tentam embolar lá, fazem esse rolê aí. Inclusive estudante de letras. Eu não sei porque quem estuda letras acredita nessas baboseiras. Que a gente estuda esses livros antigos, tudo é epopeia de Gilgamesh, essa palhaçada toda aí. A gente estuda esses trem, vê plágio pra tudo quanto é lado. Então acho que nem estudante de letras deveria ser religioso. Porque deveria estudar essa livraiada e ver que essas palhaçadas e essas alegações, tudo furada. E essa questão da oração e esses argumentos furados aí não funciona. A oração você pega na realidade. Eu cansei de debater com alguns que ele tentou, de todas as maneiras, ele estava tentando mesmo debater frente a frente. Eu fui apresentando vários argumentos da vida real e o cara, esse foi um dos muito persistentes. Esse cara, a maioria desiste, né? Fica com raiva de você e nem quer debater mais. O cara fica bravo com você, te xinga, aquele negócio lá, né? De vai pro inferno, não sei o que, aquela coisa toda e desiste. Mas esse específico, ele foi muito insistente. Ele batia de um lado, batia de outro, batia de um lado, batia de outro. Aí ele vinha falar de Bíblia, aí eu jogava outro versículo da Bíblia que contestava o próprio versículo que ele apresentou. E foi nisso. No final ele terminou dizendo que eu era muito materialista, que não sei o que eu era muito focado no mundo real. Você foca muito na realidade, muito no mundo material. Aí eu terminei dizendo pra ele, mas esse é o mundo que eu vivo, né? Vivo no mundo real, no mundo material, não vivo no mundo da fantasia. Aí por fim ele desistiu com essa frase aí, depois de um longo debate pela internet. Ele pegou e desistiu e disse que eu sou muito materialista. Mas eu vivo no mundo material, não tem como, eu vivo no mundo real. Eu vivo no mundo que eu vejo as coisas, é só você olhar. Essa questão de oração aí, você pode olhar, ela não funciona, é simples. E é uma coisa mais engraçada que orar é completamente contraditório. A gente vê aí pela internet algumas colocações. Porque se o seu tal do seu Deus, ele sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, você vai orar pra quê? Você vai orar pedindo pra ele uma coisa que ele já sabe que você quer? Você tem que ficar se humilhando. Olha só como é que esse Deus aí, se existir, é melhor que não exista, porque o cara é totalmente sádico. O cara é egoísta, é egocêntrico ao extremo. Tem uma lista de adjetivos negativos que você pode atribuir pra ele. O cara quer que você fique se humilhando, ele já sabe que você precisa. Você tá com fome, você precisa de comida. Você não precisa de outra coisa. Você tá com fome, você pode morrer de fome.
essa questão de oração também, o pessoal vira pra gente e finge que usa como argumento com tudo, né? Facilita a vida, né, do religioso. Se você for pensar pelo lado prático, facilita a vida do religioso. Quantas vezes uma pessoa já não virou pra você e falou assim: eu vou orar por você, e saiu de peito estufado, orgulhoso, como se tivesse feito alguma coisa. Claro que na convenção social a gente não diz, quando uma pessoa pergunta como você está, você não responde a verdade, né? Porque ela, na verdade, ela não quer saber. Ela está perguntando por convenção social, ou seja, por educação e tudo mais. Mas vamos supor que a pessoa pergunte sinceramente como você está. Aí vamos fazer um supositório aqui, um cenário. Eu já passei por isso, eu tive que pedir dinheiro emprestado para pagar a conta. Mas vamos supor que passa por uma situação aqui que você está com a conta de luz atrasada. E hoje o governo, como o pessoal está sem dinheiro, em vez de eles facilitar, eles estão dificultando, né? Os caras querem te ferrar, tudo quanto é jeito. Se você não pagou, eles querem cortar a luz. Se você não pagou o carro, eles querem recolher o mais rápido possível. O negócio é te ferrar. Aproveita que você está sem dinheiro, em vez de te ajudar, quer te enterrar. Os bancos também trabalham mais ou menos assim, né? Agora que eu preciso de crédito, eles não querem me dar. Mas quando eu tinha dinheiro e tal, aí eles queriam dar crédito, quer te empurrar. Ou seja, você está no buraco, ele não quer te ajudar a sair do buraco, ele quer jogar terra em cima. Agora, se você está lá em cima, ele quer te puxar para cá para baixo. É uma coisa complicada demais, mas voltando aqui ao raciocínio da oração. Pro religioso, né? A vida do religioso. Olha que bacana, aí a pessoa chega e te diz: poxa, eu não estou muito bem não, minha conta de luz venceu e estou sofrendo ameaça de corte, a pessoa quer cortar a minha luz. A empresa está ameaçando corte. Precisava de pelo menos uns R$50 para inteirar. A pessoa, em vez de te oferecer uma ajuda prática, tirar esse dinheiro do bolso ou mesmo pagar a conta para você, o que ela diz? Ah, não, eu vou orar por você. E isso fica parecendo que ela fez algo útil. Porque não fez nada. Você vai ficar sem luz. Aí, ou seja, o religioso sai feliz, com a consciência limpa e se livra de ter que te ajudar de verdade. Ou seja, é tipo maneiras de escapar da realidade. É uma coisa incrível. Por exemplo, ela não assumiu os erros, né? Depois que inventaram a bebida e o diabo, ninguém tem culpa de mais nada. A psicologia também, né? Fala, não, é culpa dos meus pais. Não, é porque eu tava bêbado. Não, é porque é coisa do capeta que fez eu fazer isso. Igual uma zoeira que tem na internet, aí alarga há muito tempo, né? A pastora lá que falou que o capeta levou ela pro motel. Aí eles colocaram o capeta do lado e responderam, né? Eu tava bêbado, senão nem tinha levado. Ou seja, olha como é que a religião se ridiculariza e ao mesmo tempo demonstra claramente que não serve pra nada. É só uma massageação, uma maneira de se esquivar da realidade. Se um mendigo tá com fome, você não vai orar para ele, meu filho. Paga um prato de comida para ele. Minha nossa, é brincadeira isso, o cara pegar e vai lá que vai orar. Vai, sabe, pra mim é hipocrisia. E às vezes eu realmente fico muito revoltado e estressa a gente uma coisa dessa. Você falar com a pessoa que precisa de ajuda, ela vai dizer que vai orar para você, meu. Pega essa oração e enfia, roda, você sabe onde? Que orar o quê? Isso não resolve nada. As pessoas lá morrendo de fome, você vai orar? E esse é o problema. E tem mais, vai orar para governo, vou orar pro Bolsonaro, pro Bozo fazer alguma coisa que presta. Vai ficar orando e ele vai continuar fazendo porcaria, porque isso não tem efeito na vida real. É tão difícil reparar a realidade? É só você parar e olhar. É só reparar, ver os efeitos, fazer uma anotaçãozinha de quantas orações foram atendidas ou o que aconteceu em cada uma, não tem mistério. Mas a capacidade de negação das pessoas é uma coisa impressionante. Elas se agarram aquilo ali como se fosse um bote salva-vidas. Ela vai se afogar, ela agarra na crença com uma força incrível. E igualmente quando você está discutindo, você diz coisas claras, demonstra claramente que aquilo ali está errado. Por exemplo, que esse livro é uma farsa, que foi tudo plagiado, que a Igreja Católica montou aquilo ali e o religioso ele continua defendendo a todo custo aquilo. Eu fico impressionado da capacidade de se agarrar a uma ilusão por medo da realidade ou, sei lá, por ego mesmo. Às vezes o ego da pessoa é muito grande, ela não quer aceitar, né, que ela está errada.
Eu acho até engraçado porque várias pessoas e até mesmo parentes, eles evitam tentar. Essa é a coisa mais engraçada, que eu vejo as outras pessoas tentando evangelizar outras, e no meu caso eles evitam esse confronto comigo, eles evitam tentar. Então é a coisa mais impressionante a capacidade das pessoas. E no canal do Ricardo Reis, que é outro canal do YouTube que fala, prega, mostra alguns estudos, né, e questionamentos sobre essa crença, é colocado a história do mormonismo. Assim, é bizarro a coisa. É bizarro. Um cara criou, um golpista lá, inventa uma história totalmente louca, fala que Jesus apareceu lá nos Estados Unidos e que ele tinha as pedras dos 10 mandamentos lá, e quando as pessoas foram lá, um anjo desceu e levou as pedras, e isso virou religião. Olha só que coisa bizarra. Sem mencionar, claro, o próprio islamismo, né, que promete, indiretamente, promete vaginas após a morte. Olha só que nível baixo que é o islamismo. E o pessoal chama a gente de islamofóbico, né? É capaz desse vídeo tomar até alguma coisa por eu dizer isso, mas é o que eles oferecem, cara. Tá escrito, é a realidade. Por que as pessoas negam tanta realidade? Eu sei que a realidade é ruim, mas ninguém enxerga o lado bom. Olha só, por exemplo, se você não acredita, você não precisa se preocupar com ir pro inferno, com seus parentes. Antes eu tinha uma preocupação com isso, que meu pai tinha que acreditar, que ele tinha que ser salvo, que não sei quem tinha que ser salvo. Quando você vê a realidade, você tira um peso tão grande das costas, um medo, porque eu tinha medo. Eu fazia aposta de Pascal, como eu disse, eu fazia aposta de Pascal, então eu tinha um pouco de medo. Então esse medo já era, tipo, eu sei, é triste, eu não quero morrer, eu gostaria de viver muito, mas se acontecer, aconteceu, sabe? É só dormir, eu vou virar um nada ali, vai pagar tudo bom. Tipo, você tira um peso tão grande das costas e você para de sentir culpa, porque a religião ela faz isso com a pessoa, né? Ela joga um monte de culpa. Se você não consegue aquilo, é culpa sua. Se você não tá na pior, é culpa sua. Algumas partes pode até ser culpa sua, mas nem tudo é culpa sua. E ela também te impede de ver a solução. A religião, ela te cega para a solução, porque você está procurando uma solução imaginária para um problema real. Então é complicado você não se preocupar, não fazer nada, você ficar só olhando. E quando você vai debater com a pessoa, você vê essa cegueira é incrível. Então realmente você não vai conseguir fazer a pessoa que você está debatendo acreditar. Algumas você vai deixar um pontinho ali. Claro, como eu disse, eu não saio tentando desconverter ninguém. Mas é interessante, quem ouve esse tipo de coisa pode despertar algum interesse ou procurar estudo por conta própria e acabar descobrindo por conta própria. Eu fui assim, eu assisti muito desses debates e foi muito útil para mim, por isso que eu acho muito interessante ter e realmente debater esse tipo de coisa. Mas pode observar, o ponto de partida é sempre o mesmo. O que vocês acham? Eu acho que é sempre o mesmo. Pode reparar, até o pessoal mais famoso, eles sempre começam assim, eles nunca partem da realidade. E quando você joga a realidade que massacra em cima, eles desistem ou xingam ou tentam inventar, fazer um malabarismo pesado para mudar, para colocar a posição dele como se fosse certa. Então é isso, é mais um de reflexão sobre essa questão de oração, todas essas coisas. E esse pensamento aqui, essa reflexão vai ficando por aqui mesmo, é isso aí.